Nós vivemos em uma sociedade totalmente antropocêntrica. Eu sou a Clara Duarte, do 9º B do Colégio IP, e hoje eu vim falar sobre filosofia e no final eu vou falar sobre outra ciência que eu gosto muito de estudar. Bom, a gente percebe na sociedade de hoje em dia que muitas pessoas têm tendências antropocêntricas. O que é uma tendência antropocêntrica? O antropocentrismo é a crença de que os seres humanos e os seus desejos, os seres humanos como indivíduos, são o centro do universo. E dessa crença, dessa corrente filosófica que surgiu no período do Renascimento, a gente também tem o hedonismo, que também é uma crença que acredita que os prazeres dos seres humanos são o sentido da vida deles. Então, por que a nossa sociedade é tão antropocêntrica? A gente pode perceber em alguns comportamentos, como o consumismo, por exemplo. Essa é uma característica de uma sociedade que acredita que ela vai se satisfazer por meio das compras de outras coisas para elas se sentirem melhor. Então, por exemplo, meninas, quem já comprou muitos itens de skincare que você não precisava, que é um hábito muito comum hoje em dia. A maioria de nós já fizemos. Meninos, vocês já compraram alguma chuteira super faturada que fazia a mesma coisa que qualquer outra chuteira de preço menor por causa dessa cultura do consumismo que às vezes a gente nem percebe que faz parte do nosso dia a dia? Vocês já fizeram isso? Então, essa é uma característica da sociedade de hoje em dia. Só que eu também queria trazer uma visão da antiguidade. No pós-Segunda Guerra Mundial e ali no período entre guerras também, a gente percebe que a sociedade tinha uma visão completamente diferente sobre a vida. Por exemplo, nas obras cinematográficas e da literatura, a gente pode perceber que naquela época as pessoas exaltavam os sentimentos altruístas, ou seja, quando eu coloco a vontade do meu próximo na frente da minha. Eu queria trazer o exemplo de um filme que é o meu filme favorito da minha vida, que chama Casablanca. É um filme de 1942 que conta a história de um americano que fugiu para Marrocos e ele montou um restaurante lá em Marrocos. E nesse restaurante, muitos exilados, fugindo do nazismo, eles iam para esse restaurante para poder fugir mesmo da perseguição do antissemitismo que era pregado pelo nazismo. E esse homem, o nome dele era Rick. E o Rick, ele tinha o amor da vida dele, que era a Ilsa, que se separou dele muito tempo atrás. Enquanto o Rick era dono daquele restaurante, a Ilsa foi nesse restaurante com o então marido dela. Eles tiveram um romance antes dele montar o restaurante dele e depois a Ilsa foi lá. E descobriu-se que ela tinha se casado com um militante que era antinazismo. Ou seja, o marido da Ilsa, que era o interesse amoroso do protagonista, ele era um homem que lutava contra o nazismo. E no final do filme chega ao conflito em que o dono do restaurante precisa decidir se ele vai ficar com o amor da vida dele ou se ele vai deixar ela partir para salvar os judeus que estavam sendo expurgados no Holocausto. E nesse filme, é claro, o protagonista ele faz a escolha altruísta. Ele escolhe sacrificar a própria vontade dele para poder salvar milhares de pessoas e o amor da vida dele foge com o marido dela. Esse é um exemplo de uma obra cinematográfica dos anos 40 que exalta o sentimento altruísta. Em contraponto, a gente tem os filmes de hoje em dia que também são sensacionais, mas a maioria deles, se você perceber, são todos sobre jornadas do autodescobrimento. São todas sobre a felicidade interiorizada dentro de nós. Então, por exemplo, o filme Lady Bird, não sei se alguém aqui já assistiu, ou o filme Na Natureza Selvagem. São filmes que contam a história de uma pessoa só e das coisas que ela faz para tentar se satisfazer. E a maioria dos filmes que a gente assiste hoje em dia, a gente pode perceber que todos eles terminam no mesmo tom de melancolia. Eu não encontrei o que eu procurava, mas fica por isso mesmo. Os filmes de antigamente, todos eles tinham um fechamento, e você sempre tinha que fazer um sacrifício para se satisfazer. E eu queria falar também sobre outro filme, que também é dos anos 40, que se chama A Felicidade Não Se Compra. O que eu estou defendendo aqui no dia de hoje é que eu acho que os seres humanos não conseguem conceituar a felicidade. É quase o mesmo tipo de coisa que a gente vê com o amor, né? Você não consegue colocar o amor em palavras, ele é indescritível, e assim também com a felicidade. Porque um filósofo muito famoso chamado Arthur Schopenhauer, ele defendia que a vida se resume à ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, eu quero algo e eu me esforço para alcançá-lo, mas uma vez que eu tenho nas minhas mãos, eu não valorizo ele mais. E eu já começo a desviar o meu foco para outra coisa, para eu poder me satisfazer. E no filme A Felicidade Não Se Compra, a gente vê um protagonista que ele também ele se encontrou em um conflito com um homem mercenário na cidade dele, que queria dominar a cidade dele, certo?
para poder ter o domínio da cidade na questão financeira. E esse homem, o protagonista do filme A Felicidade Não Se Compra, ele acaba escolhendo renunciar aos seus próprios sonhos para poder permanecer na cidade que ele nasceu, que era uma cidade interior, uma cidade de poucas pessoas, uma comunidade pequena, para poder salvar as outras pessoas do domínio de um mercenário. E aquele homem acaba ficando lá por muitos anos, ele constitui uma família e ele vive a vida dele lá. Só que um belo dia, o tio dele acaba passando por problemas financeiros e o homem fica muito deprimido. E ele queria acabar com a própria vida. Nesse cenário, um personagem que é representado como um anjo da guarda no filme vai até o protagonista e ele começa a mostrar para o protagonista todas as coisas que ele tinha e que faziam parte da felicidade dele. O protagonista chega à conclusão de que ele tinha uma série de coisas que ele não percebia. Ele tinha uma família e filhos que amavam ele. A comunidade que ele salvou amava ele. E no final do filme, quando ele enfrentou problemas financeiros, essa comunidade que foi salva por ele acaba retribuindo o favor que ele tinha dado. E, pessoal, se eu fosse uma pessoa inteiramente guiada pela minha racionalidade, eu tenho certeza que eu jamais seria feliz. Porque a gente vê muitos filósofos como o Nietzsche, por exemplo, que eles eram pessoas inteligentíssimas, mas que elas acabaram não encontrando o sentido da vida e elas chegaram a um ponto onde elas não sabiam mais o que fazer, onde elas até perderam uma capacidade cognitiva de tão doido que eles viram que o mundo era. E só que ainda bem que eu não sou uma pessoa inteiramente guiada pela minha racionalidade. Eu acredito que todos esses fatores que a gente vê na sociedade, a busca pela felicidade interiorizada, o consumismo, esse comportamento de eu quero, eu posso, eu sou, assim como a gente já viu numa palestra anterior sobre identidade, todas essas coisas, elas são meramente passageiras. E uma vez que você entende isso, que um dia você pode ter algo e no outro dia você pode perder aquilo, você acaba percebendo que a vida ela é muito efêmera. E outro filósofo que tinha o mesmo pensamento desses outros que eu falei, ele era existencialista, chama Kierkegaard. O Kierkegaard, gente, ele foi um homem que chegou a essa mesma conclusão, de que a vida não tinha sentido se fosse para se apoiar em tudo que se pode ver, sentir ou sentir com seus sentidos mesmo. E o Kierkegaard, ele chegou à seguinte conclusão, quando ele viu que tudo aquilo não valia a pena: eu darei um salto de fé. Kierkegaard chegou à mesma conclusão que chegou o rei Salomão no livro de Eclesiastes: nada é digno debaixo do sol. Só que ao invés de se afundar na depressão e na tristeza porque ele não aceitava a existência de um Deus ou de uma figura soberana que podia preenchê-lo, o Kierkegaard deu um salto de fé em direção ao Senhor. E ele deu esse salto de fé em direção à fé cristã, para ser seguidor de Cristo. E ali ele alcançou a mais pura felicidade. A gente pode chegar à conclusão de que o ser humano, em seu cerne, ele é egoísta. Ele não pode se satisfazer, mas ele continua nesse ciclo obsessivo, dia após dia, tentando encontrar algo que ele só pode encontrar em algo que é maior que ele. Ao mesmo tempo que a gente não quer perder o controle da nossa própria vida, nós não conseguimos controlá-la. E esse é o grande dilema das nossas vidas. E é um dilema que é debatido por ateus, é um dilema que é debatido por cristãos e por pessoas de todas as religiões ao redor do mundo. Mas eu defendo um ponto de vista que é muito simples. O Senhor Jesus Cristo, ele nos dá aquilo que nós precisamos. Nós não conseguimos nos apoiar naquilo que é passageiro, porque essas coisas se vão. E o Senhor Jesus nos oferta a eternidade com Ele. Nós não podemos nos salvar dos nossos próprios erros e das nossas falhas intrínsecas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vem e Ele oferece salvação por meio da cruz. A Bíblia fala que nós temos acesso ao Pai por meio de um novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos oferta. E Ele retira as nossas transgressões e nos justifica para que nós possamos nos aproximar dele e ter tudo aquilo que as pessoas anseiam ter. Por que um cristão ele é tão difamado ou às vezes ele é tão destratado pela sociedade mesmo? Porque nós vivemos por algo que nós não vemos. Lá no livro de Hebreus fala que a fé é a convicção das coisas que não se veem e a certeza do que se espera. Isso é uma coisa de doido para uma pessoa que se apoia em meras coisas materiais como esse pedestal de madeira. Isso é uma coisa de gente maluca. Como é que você pode se apoiar em algo que é tão subjetivo assim? Mas é a nossa fé, é justamente a nossa fé que nos faz nos mover muito além do que as pessoas que não possuem a fé em Cristo. Pois aqueles que confiam no Senhor voam alto como águias. Aqueles que têm o seu apoio no Senhor, eles vivem uma vida que vai além daquilo que a gente pode ver. E é por isso que nós não perdemos o nosso descanso, porque o nosso descanso está em Cristo. E nós temos uma convicção. Nós não somos pessoas confusas quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Então,
Para terminar, eu acredito que analisar a sociedade, seja no espectro atual ou no espectro da antiguidade, é chegar à conclusão de que todas as coisas convergem em Cristo. Nós sabemos que Deus fez um plano de salvação desde a criação do mundo até o dia em que Ele voltará, para que nós possamos ser salvos e redimidos e habitar com Ele nas regiões celestiais. Ele fez um plano porque todos esses comportamentos que a gente vê estudando história, estudando filosofia, estudando sociologia, todas essas coisas a gente percebe. Se a gente colocar a luz da Bíblia, se a gente ler livros que colocam todas essas coisas frente a frente, com versículos e capítulos da Bíblia, nós podemos perceber que o Senhor Deus nos chama constantemente. Todas essas coisas pelas quais nós passamos, o apóstolo Paulo fala que a nossa tribulação produz perseverança. Eu queria completar falando sobre um versículo que está lá em 2 Coríntios 4, que fala: embora exteriormente estejamos sendo desgastados, interiormente somos renovados dia após dia. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória que é maior do que todos eles. É por isso que ser cristão é a melhor dádiva que você pode ter na sua vida. Porque analisando a sociedade em todas as suas partes, em todos os seus tempos que nós habitamos na Terra, desde o primeiro homem até o dia que nós temos hoje, nós estamos aqui com um propósito e o Senhor Deus nos chama para poder cumpri-lo todos os dias das nossas vidas.